Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Os Ministros da Nova Aliança. Título do volume 3, A Minha Graça Te Basta. Autor, Esdras Mar. Título da semana 4, A Minha Graça Te Basta. Domingo. Ler com oração, 2 Coríntios 12, 9, que diz: Ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Desfrutar da suficiente graça para passar pelas tribulações. Ao falar sobre as tribulações pelas quais o ministro da Nova Aliança precisa passar, o apóstolo Paulo disse que algumas delas são acima de nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Quando passamos por essas experiências, temos a sensação de que estamos sem saída, perdidos e sem esperança. Segundo a experiência do próprio Paulo, a saída para essas situações é a morte, conforme lemos em 2 Coríntios 1:9, que diz: Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. A morte, nesse sentido, é um sinal de desistência de nossa parte, um reconhecimento de que não conseguimos lidar com determinada situação. Nesse momento, experimentamos um poder extraordinário, o da ressurreição, em que Deus nos surpreende e nos resgata da morte. Aleluia! Mesmo Deus que nos livrou no passado, nos livrará no presente e continuará a livrar-nos no futuro. Essa é uma importante lição para os ministros da Nova Aliança. Vimos ontem que o ministro da Nova Aliança é formado pelo recebimento da comissão divina, pela constituição da palavra fundamental e profética, pela experiência das riquezas de Cristo e por sofrimentos e tribulações mediante a obra da cruz. Porém, além disso, há o quinto elemento vital nessa formação: a graça suficiente de Cristo. Em 2 Coríntios é dito que temos um tesouro em nosso interior, o qual carrega a excelência do poder de Deus. A ação desse poder faz-nos ter esta maravilhosa experiência descrita por Paulo: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 8 ao 18. Louvado seja o Senhor.
Paulo relata algumas de suas experiências de sofrimento. Trabalhou exaustivamente, foi preso, açoitado, fustigado com vara, apedrejado. Passou por naufrágios. Em suas jornadas sofreu perigos de rios, de salteadores, entre seus patrícios e entre os gentios. Enfrentou perigos na cidade, no deserto, no mar e entre falsos irmãos. Muitas vezes sofreu fadiga. Experimentou vigílias, fome e sede, frio e nudez. Todos esses sofrimentos são exteriores, mas o que realmente pesava sobre ele diariamente era a preocupação com todas as igrejas. Essa preocupação resulta da comissão que ele tinha recebido de Deus. Nos versículos seguintes, Paulo revela sua fraqueza e expõe sua vulnerabilidade. Ele disse que, como homem, estava sujeito às mesmas dificuldades que qualquer homem enfrenta, que suas emoções estavam sujeitas aos mesmos ataques que todos os homens sofrem. Ninguém está imune a qualquer tipo de sofrimento, quer seja físico, emocional ou espiritual. Todas essas experiências, porém, são oportunidades para nos lembrarmos de nossa fragilidade e declararmos que dependemos totalmente do Senhor, invocando o seu nome. Ó Senhor Jesus! De acordo com o livro de Atos, para entrar no reino é necessário passar por muitas tribulações. Afinal, a porta que conduz ao reino é estreita e o caminho é apertado. Se não houver tribulação, o caminho é espaçoso e a porta larga. No entanto, esse caminho não leva para a vida, mas para a perdição. Por isso as tribulações são tão importantes, pois por meio delas levamos nosso velho homem à cruz. Em Romanos vemos que o processo de glorificação também está relacionado às experiências de sofrimento. Assim, se sofremos com o Senhor, somos assegurados de que com Ele também seremos glorificados. Quando sofremos com Cristo, por amor a Ele, o conhecemos mais e desfrutamos do extraordinário poder da ressurreição. No final de 2 Coríntios, vemos que as fraquezas de Paulo estavam sempre diante dele para equilibrá-lo, para mostrar que ele era apenas um vaso de barro e que sua suficiência vinha de Deus. Paulo relata que nele foi posto o espinho na carne, o qual lhe trazia muito sofrimento e evidenciava sua frágil condição humana. Do mesmo modo que o Senhor Jesus orou ao Pai por 3 vezes, para que, se fosse possível, passasse dele o cálice da crucificação, Paulo também pediu 3 vezes ao Senhor que lhe retirasse o espinho da carne. Porém, o Senhor lhe disse: "A minha graça te basta." Por fim, veremos a experiência de um amado servo do Senhor que mostra a importância da graça para passarmos pelas tribulações. No passado, sobreveio ao irmão Atmani uma forte tribulação. Ele pediu insistentemente a Deus que lhe tirasse esse sofrimento. Uma certa noite, enquanto dormia, teve o seguinte sonho. Ele estava descendo o rio de corredeiras numa balsa. Nesses rios existem muitas pedras, por isso à frente da balsa ficava o timoneiro responsável por desviá-la das pedras. De repente, no meio do rio, havia uma pedra enorme, da qual a balsa não conseguia se desviar. Então ele clamou: "Deus, tira essa pedra do meio do rio." E o Senhor lhe deu 2 opções para que ele escolhesse: tirar a pedra do meio do rio ou aumentar o nível das águas. Ele escolheu a segunda opção. Assim o nível das águas subiu e a balsa passou sobre a pedra. Então o irmão Ni entendeu que aquela pedra representa a tribulação pela qual passava e que ele precisava aumentar seu desfrute da graça para passar por aquele sofrimento. Essa deve ser a atitude de um ministro da nova aliança diante das tribulações. Que Deus conceda mais de sua graça a cada um de nós, para que sejamos tais ministros. Louvado seja o Senhor. Pergunta de hoje: para que servem os sofrimentos pelos quais passamos? Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar.
faz andar. Faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Alimento diário. Uma palavra de vida todo dia, especialmente para você.